Change his face. Be happy. Enjoy it. Está começando o primeiro episódio da temporada regular do podcast Dentro do Garrafão. Essa é a primeira semana da NBA, a gente vai cobrir aqui tudo o que aconteceu de melhor essa semana e durante todas as próximas semanas, todos os sábados, nós teremos um episódio novo falando sobre tudo de mais interessante da Liga Americana de Basquete. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti. E aí, Matheus, hoje começa o negócio mesmo. Hoje começa a brincadeira de verdade, né? É. Hoje o podcast vai ser dividido em 3 blocos. Nós começamos falando sobre os jogos de destaque da semana, 3 joguinhos que nos interessaram mais. Depois a gente fala sobre todos os jogadores, quem foi bem, quem foi mal, quem é o nosso monstro da semana, o melhor jogador da semana, as principais notícias e discussões da semana, além de sempre dar uma olhadinha nos brasileiros, como é que foi a semana dos brasileiros na NBA. E no final a gente tem um especial ao nosso querido Steve Nash, um jogador sensacional que infelizmente está acabando sua carreira essa semana agora, né? Esse, obviamente, é um formato ainda sujeito a muitas mudanças no futuro. A gente vai toda semana adaptando aí, modificando algumas coisas para ver qual será realmente o melhor formato para o podcast Dentro do Garrafão, que estará sempre procurando a forma mais ideal para o podcast. Então, passando para o primeiro bloco, quais foram os jogos de destaque, Paty? O primeiro jogo foi o jogo entre Dallas Mavericks e o San Antonio Spurs. Depois, o segundo jogo é Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets. E o último jogo que chamou a nossa atenção foi também o Cleveland Cavaliers contra Chicago Bulls. Falando do Dallas e do San Antonio primeiro, foi o primeiro jogo da Liga, né? Junto com o jogo que aconteceu entre o Pelicans e o Orlando, foram os 2 jogos que abriram a NBA, a temporada da NBA. Foi a noite de entrega dos anéis dos campeões do San Antonio Spurs, e foi um jogo apertado, né? Terminou 101 pro San Antonio a 100 pro Dallas. Isso. Aquele jogo que a gente falou, né? São os dois times que tem os dois melhores técnicos, né? Então, com certeza, é um jogo bem disputado. Sim. E a gente pode destacar aí, talvez, negativamente, o primeiro jogo do Chandler Parsons como Maverick. Ele arremessou só 2, ele acertou 2 dos 10 arremessos que ele tentou, além de ter tido turnover e só feito 5 pontos, cara, no jogo. Foi um jogo bem abaixo do esperado, né? Que o cara que veio do Houston, tava bem no Houston até. E que assinou um contrato violento, né? Milionário. Não assinou um contrato pra fazer 5 pontos por jogo. Fez 5 pontos, 4 rebotes. E ele até me surpreendeu assim no início. No início ele tava defendendo bem. Ele logo no início teve 2 roubos de bola, um toco. Aí deu uma enterrada em cima do Tim Duncan. Eu falei, caraca, esse cara vai jogar muito hoje. Aí ele morreu. Aí não aconteceu mais nada. Ele errou os próximos, acho que 8 arremessos dele. Ele começou tipo 1 certo e 8 errados. Ou 1 certo e 9 errados. Foi meio triste. Por aí. Também nesse time aí do Dallas a gente pode falar da volta do Tyson Chandler, que foi campeão com Dallas. Também destaque foi o ótimo aproveitamento do Monta Ellis e do Dirk Nowitzki. Os dois arremessando mais do que 50%. O Dirk arremessando 63% nesse jogo. Acertou 7 dos 11 arremessos que ele tentou. E ele tava dando uma de Dirk Nowitzki mesmo. Jogou muito. Como sempre, né? O Ellis fez 26 pontos, 6 assistências, 4 rebotes. E o Nowitzki fez 18 pontos, 6 rebotes. Devin Harris ajudou bastante esse time aí vindo do banco. Ele 17 pontos do banco. 5 assistências. Muito bom. Ainda, e ele 2 é um bom jogador, ele é um bom jogador. E perda de bola talvez tenha sido o porquê o San Antonio, que teve um aproveitamento tão melhor do que o Dallas arremessando, teve um jogo tão próximo, assim, terminando por 1 ponto só. O San Antonio perdeu 20 bolas, enquanto o Dallas perdeu só 10. Então, é um problema, assim. O San Antonio não pode ficar perdendo tanta bola, assim, durante o jogo, não, porque senão pode acabar deixando alguns jogos como esse, que deveria ter vencido com mais facilidade, ficar apertado. Podia ter perdido. Porque no último lance até, o Parsons errou uma bola de 3 que poderia ter dado a vitória pro Dallas. Inclusive, ele podia ter passado a bola pro Monta Ellis, que estava mais livre do que ele. O San Antonio quase perdeu esse jogo, então não pode perder 20 bolas por jogo. E mais o que o San Antonio fez bem foi o aproveitamento nos arremessos, né? O Tony Parker arremessando 60%, Danny Green com 55%, Marco Bellinelli com 62%, Tim Duncan com 50%, e inclusive Manu Ginobili vindo
vindo do banco, fazendo 20 pontos aí. Ele é reserva, pô, só pra dizer que ele é pra comandar os reservinhas lá mesmo, mas ele era de fácil titular nesse time. Uhum. O Tim Duncan, que você falou aí, perdeu 5 bolas. O Boris isso foi- Gel 4, então, né, não pode. Ele foi eficiente no ataque, mas perdendo muita bola, o que é sempre um problema. E foi o único jogador com double-double nesse jogo, né? Foi eficiente, mas, como eu disse, perdeu muita bola. Então, assim, foi bem, mas não, assim, exemplar, sabe? Mas de qualquer forma, foi um ótimo jogo, assim, pra começar, né, Foi, a temporada. O jogo já animado, eu já fiquei coração batendo forte, meio nervoso já no primeiro, então sempre bom, né? E o Milwaukee passando pro segundo jogo, Milwaukee Bucks contra o Charlotte Hornets, também foi um jogo do segundo dia, né? E também foi um jogo apertadíssimo. Foi talvez o Foi jogo... animado, um jogo legal, mais divertido de ver, porque Charlotte estava perdendo de 24, voltou até empatar e foi pro tempo extra. Foi um jogo, assim, bom, né? Dos primeiros jogos aí, o negócio já pegou fogo já. O Kemba Walker, que não começou arremessando bem durante o jogo, no final o cara entrou com tudo. Ele matou a bola que deu o empate pro Dallas no finalzinho do jogo, uma bola de 3 espírita correndo pra frente, que nem um maluco. Foi. E depois, no tempo extra, ele que ainda matou a bola que deu a vitória pro Milwaukee Bucks. Então, que ganhou de 2 pontos só com essa bola de 2 do Kemba Walker, com o pulinho pra trás, aquele step back jumper, que foi sensacional. O cara realmente tomou conta do jogo depois do último quarto. Ele começou mal, tanto que ele fez 26 arremessos, matou 9 só. Mas, né, garantiu 26 pontos pra ele. Que foi o maior déficit recuperado pelo Hornets na história da franquia, contando até os anos de Bobcats. Foi aquilo, faltando 7 minutos pro final do jogo, o Hornets ainda tava perdendo de 13 pontos. O Lance Stevenson, que não jogou bem até o último quarto, apesar de estar dando assistências, ele tava errando muita bola. Ele só acertou 3 dos 12 arremessos, 25% de aproveitamento, muito fraco, né? Mas no final, ele defendeu muito bem, brigando por cada bola. Ele tava com cãibra e mesmo assim se jogando no chão pra pegar as bolas e foi impressionante. E o Marvin Williams foi um jogador que ajudou muito nessa vitória do Hornets, porque toda bola que chegava na mão dele no final do jogo, ele matava. Toda bola mais importante do jogo podia dar na mão dele, que o cara tava matando tudo. Tava caindo, né? Dá pra quem tá matando mesmo. Já que era ele. O Stevenson não foi tão bem, mas se você for ver, olha, ele fez 7 pontos, 8 assistências, 13 rebotes, quase um triple-double. Quase um triple-double. Foi bem. Os destaques do Milwaukee são, como eu tinha falado antes, que todo mundo falou que o Jabari Parker seria o jogador mais bem preparado pra NBA, e eu questionei isso um pouco, justamente porque defensivamente ele não é nem um pouco excelente, assim. E foi negativa a defesa dele no jogo. Inclusive, ele foi o jogador do Milwaukee que, quando estava em quadra, o Milwaukee mais tomava ponto. Então, tomava 3 a mais. Né? Nesse time aí do Milwaukee, a gente pode também destacar o O.J. Mayo, vindo do banco, com 17. E Giannis Antetokounmpo com 10. Foi do banco que foi o pessoal que mais ajudou. E o Brandon Knight, que apesar de ter arremessado mal, ter feito 5 só dos seus 17 arremessos, foi o jogador com double-double, né, da partida. 22 pontos, 3 assistências. O Al Jefferson também teve pelo Charlotte Hornets, mas no Milwaukee foi o único jogador com double-double. Quase com triple, né? 8 rebotes, 3 assistências, 22 pontos. É verdade, eu não tinha percebido isso. 8 rebotes. Foi muito bem. E o Hornets, você pode ver aqui, ó, o time depende exclusivamente, praticamente, dos titulares, porque só o Codzeller foi bem dos reservas, fez 11 pontos. Cara, isso foi uma coisa que eu gostei de ver, assim, eu gostei de ver o Codzeller jogando bem, animado, correndo bastante. Sim. Até porque ele foi um jogador que foi escolhido no draft alto no ano passado, mas ele não estava jogando muito bem. E agora pelo menos ele mostrou bons sinais, assim, em quadra, o que é muito bom. Muito bom pro Charlotte também. Bem, o último jogo que a gente escolheu, assim, foi o Cleveland contra o Bulls. O Cleveland que nesse jogo aí acabou ganhando na prorrogação. O jogo foi ontem, foi 114-108. Nesse jogo aí eles ficaram a maior parte do jogo na frente, mas deixou a liderança no finalzinho, assim, na mão do Chicago, que tava querendo complicar a vida aí deles. E no tempo extra, o LeBron e o Thompson mandaram no jogo. O LeBron teve um jogo bem melhor do que o jogo anterior, quando perderam pro New York Knicks. Vai falar disso mais pra frente. E o Derrick Rose saiu machucado e não voltou ao jogo, que é um pouquinho preocupante, né? Mas parece que tá tudo bem com ele. Que não foi nada muito demais, assim. O
Waiters e o Curry não estavam bem também na defesa, tanto que o Chicago tava passando fácil por eles. Tanto o Derrick Rose contra o Kirk Hinrich estavam deixando pra trás os dois. Nem o John Waiters nem o Kyrie estavam conseguindo realmente ajudar muito defensivamente. E uma outra coisa assim que mostrou de novo, que eu não gostei de ver no Kyrie, é dar só 3 assistências durante o jogo e arremessando 17 vezes. Tanto ele quanto o Kevin Love não foram bons arremessando esse jogo. Kevin Love acertou 5 dos seus 17 arremessos e o Kyrie acertou 6. Então, é fraco. E mais além disso, o Kyrie também perdeu 4 bolas, o que não pode, né? Não pode. Pô, o Kevin Love teve 29% de aproveitamento, enquanto o Curry teve 35%. Não pode. Isso é, pô... Fala sério, né? O banco do Chicago dominou o jogo contra o Knicks dessa vez. Deixou muito a desejar, né? Só o Taj Gibson realmente estava jogando muito bem. O Tony Snell jogou o finalzinho do jogo Fez 10 pontinhos, né? Até porque o Rose não tava, né? Então eles tentaram alternar ali entre o Gibson, o Snell e o Brooks no final do jogo. E o Brooks vamos dizer, o Brooks junto com o Kirk Hinrich, que foram os dois jogadores que colocaram o Bulls de volta na partida, né? Isso. O Hark no finalzinho começou, acho que ele fez 20 pontos no jogo, acho que uns 10 ele fez no último quarto. O cara jogou muito no último quarto. Tava querendo complicar a vida aí. O Gasol aí foi até bem, 15 pontos, 9 rebotes. Mas arremessou deu mal, 6. né? 33% só. Mas deu 6 tocos. Isso é. Só o Kevin Love acho que tomou uns 3 tocos dele. Mas o que realmente ganhou esse jogo pro Cleveland foi a quantidade de rebote ofensivo que o Chicago Bulls deixou o Cleveland pegar. O Tristan Thompson, ele pegou 13 rebotes, sendo desses 13, 12 foram rebotes ofensivos. Recorde. Cara, eu nunca vi isso. Um jogo, um cara pegar 12 rebotes ofensivos e só pegar um defensivo. Bizarro. Pô, e ele ainda fez 16 pontos. Ele, inclusive, pegou um rebote ofensivo com a enterrada no final do jogo, que foi o que selou o jogo pro Cleveland, né? Isso. Então, pô... Bizarro. Como é que o Chicago, que tem Paul Gasol e Joakim Noah, deixa um cara pegar 12 rebotes ofensivos? Pô. Não pode. Mas, pô, isso faz uma diferença enorme. 10 rebotes de diferença é muita coisa. Pô, mais um destaque que a gente pode destacar é o Dunleavy, que fez quase um triple também, mais um jogador quase triple. Fez 14 pontos, 8 assistências, 9 rebotes. Lopez back to Steve. 5. Goes inside, deflected. Asher tracks it down. Somehow got it. Oh, my goodness. That is an unbelievable effort. He's smiling. He's got a kick out of that one himself. I tell you, Nash is tired, but he's never too tired to make plays like this. Passando então pro segundo bloco do episódio de hoje, quem foi bem e quem foi mal nessa semana inaugural da NBA? Pô, quem foi bem, dois que foi bem foi o Chris Bosh, que teve um jogo monstruoso contra o Wizards, esse jogo eu vi. Ele pegou recorde de rebote, 5 anos de Miami, pela primeira vez acho que ele pegou 15 rebotes. Foi algo impressionante, fez 26 pontos, fez 4 assistências, né? E um roubo de bola e um toco. Liderou o time para a primeira vitória da franquia na temporada, né? E meio que desanima aqueles pessimistas que falaram que o Chris Bosh nunca ia voltar a pegar muitos rebotes, né? Que ele pega por rebote, ele é inútil, não sei o quê. Bem, era só o sistema, da maneira como ele era montada antes, mais voltada pro LeBron, que fazia com que ele não tivesse tão próximo da tabela o tempo todo, né? E agora, com certeza, ele vai pegar mais rebotes por jogo e... essa primeira amostra dele já é evidência disso, né? Ele matou bolinha de 3, fez chover até. Ele matou umas 4 bolas de 3, foi muito bem. O John Wall fez o double-double nesse jogo contra o Miami, de pontos e assistências. E no jogo de quinta contra o Orlando, também teve um double-double, fazendo 30 pontos, com 5 rebotes, 12 assistências e 2 roubos de bola. O Wizards perdeu pro Miami no primeiro jogo, mas venceu o segundo. O Wall, ele tá que tá, cara. Tá querendo tá lá em cima, porque ele não é de dar tanta assistência assim. Claro que ele foi o terceiro melhor, eu acho. Terceiro ou segundo mas melhor. Mas não de mais de 10, ele dá 8, 7. Ele tem uma média boa, mas assim, de jogar 30 pontos, 12 rebotes, 5, pô... Não, realmente esse é um jogo impressionado. Acima da média dele, né? Com certeza. Pô, e o Anthony Davis e o Omer Asik? O que você fala deles eles aí? Já começaram muito bem no primeiro jogo deles juntos, né? Os dois somados tiveram 40 pontos, 34 rebotes. 34 rebotes. 4 assistências, 3 roubos de bola e 14 tocos no primeiro jogo. Com 3 perdas de bolas do Asik e nenhuma do DeBrow, que teve um jogo sensacional com 9 tocos.
Absurdo. 9, quase um triple-double já no primeiro jogo e com De toco. toco, né? O Pelicans venceu o primeiro jogo contra o Orlando, tudo bem que era contra o Orlando, mas nesse jogo o Ryan Anderson também fez 22 pontos, pegou 9 rebotes. Vindo do banco, não é? Veio do banco. Veio do banco, pô. E falando sobre o Orlando, que perdeu os 2 jogos, e o destaque pra esse time fica pelo Vucevic, que nos 2 jogos pegou 35 rebotes, somente 23, pra você ter uma ideia, no jogo contra o Pelicans. Foi um jogo que, assim, Ele quase ficou com 20 pontos e 20 rebotes no jogo contra o Pelicans. Foi nesse jogo ele teve rebote pra cacete. Se juntar ele com o Davis e com a Sig, teve quase 60 rebotes. Foi um jogo que o pessoal amassou o aro bonito. E a gente falou do LeBron James tendo um péssimo início de temporada, né? Que o primeiro jogo dele em Cleveland, primeiro jogo dele de volta em casa, eles perderam para o fraco time do New York Knicks. E LeBron fez 17 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, com 8 perdas de bola. 8 perdas de bola. A isso você tá entregando o jogo, né? Além dele ter errado 10 dos 15 arremessos que ele tentou no jogo. Então, assim, realmente fica difícil de ganhar, mesmo do Knicks. Se a gente agora for ver, ele acho que vai regularizar. É porque aquele joguinho de volta, ele tava né? nervoso, ele tava claramente nervoso naquele jogo. Ele falou que, não, já tô acostumado com isso, mas claramente estava nervoso naquele jogo. 4 anos longe faz uma diferença jogar na torcida lá, que fez festa naquele jogo. Pô, com certeza. O pessoal queimou camisas, caramba, mas, o pessoal gosta dele pra caramba mesmo. Claro. Agora indo pro clássico lá de Los Angeles, o Clippers e o Lakers, o Blake Griffin foi um dos grandes destaques desse jogo. Ele terminou a partida com 39 pontos, 7 rebotes, 4 assistências e fez com que o Clippers ganhasse seu segundo jogo na temporada. O Clippers também ganhou do Oklahoma City Thunder, onde tanto o Blake Griffin quanto o Chris Paul foram muito bem. Inclusive o Chris Paul no jogo de ontem teve double com assistência. Foi. E o Los Angeles Lakers, né, do nosso querido Kobe Bryant, ele fez 19 pontos no primeiro jogo, 31 no segundo e 21 no jogo de ontem, arremessando 40% em 3 derrotas, mas não adianta, cara, não é o suficiente. Não tá fácil pra esse time. Esse time do Lakers tá complicado. Já foi a época dele carregar o time nas costas. Bem, chegando ao monstro da semana, né, que foi o nosso querido LeBron, o Anthony Davis, que na abertura da temporada, igual que a gente falou, ele fez 26 pontos, 17 rebotes, 9 tocos, 3 roubos de bola e 2 assistências. Foi realmente um jogo espetacular do Anthony Davis, que tem aí o nosso destaque da semana pela melhor partida jogada, né? Foi. E com certeza ele deve ganhar, como na NBA tem o prêmio de MVP da semana, né? Eu acho talvez. Eu acho que talvez não, só porque eles jogaram um jogo só essa semana. Enquanto, verdade. Por exemplo, o Blake Griffin jogou 2 muito bem, inclusive, como a gente falou, fazendo 39 pontos. Então é provável que fique com ele, mas nunca se sabe. O jogo de destaque da semana fica com o Anthony Davis, mesmo que o melhor jogador da semana talvez tenha sido o Blake Griffin. Isso. Agora falando sobre algumas das notícias da semana, no jogo do Clippers, até que a gente tá falando do Blake Griffin contra o Oklahoma City Thunder, o Russell Westbrook saiu com uma mão machucada e ontem foi confirmado que ele fraturou a mão e não poderá jogar no próximo mês ou mês e meio. Isso significa que o Oklahoma City Thunder ficará sem seus 2 principais jogadores por mais ou menos 20 jogos. E o que será do Oklahoma City Thunder sem o Russell Westbrook e Kevin Durant? Não sei. Rapaz, agora o bicho pega, porque quem que vai liderar? Quem que vai liderar esse time aí? O Perry Jones tem jogado bem, mas eu não vejo o Perry Jones carregando o time pra mais 50% de vitórias. O Westbrook fez um jogo aí que ele fez mais de 30 pontos. Ele fez 38 pontos no primeiro jogo. Perdeu, né? Mas só ele não vai carregar esse time. Só ele já não ia carregar esse time, na minha opinião. Agora a situação fica complicadíssima pro Oklahoma City Thunder. Eu prevejo até talvez ficando fora da briga por playoff até o Kevin Durant voltar. Que vai ser complicado. E ele não vai voltar assim comendo a bola. Às vezes, né? O cara não volta essas coisas todas. Sim. No jogo de domingo contra o Charlotte Hornets, no Madison Square Garden, jogo de amanhã, o Carmelo Anthony terá a oportunidade de chegar aos 20 mil pontos da sua carreira, sendo apenas o 40º jogador a fazê-lo na história da NBA. Até onde ele pode chegar na carreira dele, hein? Porque esse cara ainda continua sendo excelente, mesmo indo pro seu 11º ano na NBA. O cara parece que não tira o coelho da cartola toda a temporada que passa, né? Porque contra o Miami ele jogou muito. Jogou muito, fez 25 pontos, né?
Ele jogou muito bem. Minha pergunta pra você, Paty, será que até o final da carreira dele, ele ganha um campeonato? Ah, ganha não. Você acha que não? Pô, o Knicks tá sem ganhar um título já tem décadas. Acho que dos anos 70 que eles ganharam última temporada. Foi a temporada que eles ganharam, se eu não me engano, 75, sei lá. Vai ter muito tempo. Acho que não, com esse time aí não vai tão longe, não. Do jeito que tá, realmente. Eles vão ter que dar uma mudança, uma mudança muito grande pra conseguir levar esse time realmente pra frente, assim. Só se pegar alguém muitíssimo bom num draft da vida ou fazer uma troca espetacular, mas não acho que vai rolar, não. E pelo jeito parece que a carreira do Carmelo Anthony vai ser até o final agora no New York Knicks, né? A chance dele sair era agora, né? Então provável que ele fique agora até o final. Isso. E o Julius Randle já, o Lakers aí, tá tão bom quanto a gente tá vendo. Logo no primeiro jogo, o Julius Randle se machucou. Ele quebrou a tíbia ao tentar fazer uma bandeja, tava sob forte marcação, e ele meio que se chutou e acaba que vai perder a temporada inteira por causa disso. É mais um Laker machucado e é um novato, mais um calouro aí que vai perder a temporada inteira. E o problema é que ele veio com tudo, né, pra temporada. Ele é um jogador que se esperava boas coisas dele e pra logo no primeiro jogo se machucar, ter uma fratura dessa é triste, né? É mais um dos inúmeros machucados que já começam a ter nessa temporada, né? Tem o Nash e ele agora no Lakers, né? Já que vão perder a temporada inteira, dois. né? O Swag P, o Nick Young também tá machucado, ainda não jogou pelo Lakers. Isso. Se machucar, às vezes, né, pode ser até bom. Você pode ver pelo próprio Blake Griffin, né? Mas é uma situação um pouco diferente, né? Ano que vem, ele não vai ser mais considerado um calouro, entendeu? Ele já jogou a primeira partida dele pela NBA. Então. Fez 2 pontinhos só. Ele perde realmente o primeiro ano de calouro dele. Isso. Bem, o Lakers tem mostrado também que não quer muito arremessar a bola de 3, né? Isso tem sido um outro problema. A gente tá falando aqui do Lakers não conseguir ir bem, não tá ganhando, por ordens do técnico Byron Scott, que disse que bola de 3 não leva ninguém a playoff. Eu não sei se ele tem assistido basquete nos últimos 10 anos, mas ele tá bem errado nisso. Bem, nos primeiros 2 jogos do Lakers, eles tomaram 75 pontos de bolas de 3 pontos, enquanto só marcaram 15. Pô, como é que você vai ganhar num jogo assim? Isso sem falar que eles não têm jogo ofensivo, né? O jogo ofensivo deles é dar a bola pro Kobe e ver se sai alguma coisa. Normalmente sai mesmo, mas não o jogo inteiro. Pô, Paty, será que o Lakers pode ser pior do que a gente achava que ia ser? Agora ele pode ser até o último. Pode ser mesmo. Do jeito que tá. Pode ser mesmo. Realmente foi um início terrível assim pra esse time. Tá feio o negócio aí. O cara vai ter que mudar esse esquema aí de não arremessar de 3. Tomou 75, em 2 jogos. No jogo de ontem, o Lakers tomou também 36 pontos de bolas de 3. Tá na hora dos caras realmente considerarem as bolas de 3, né? Pelo amor de Deus. Ou defender, né? A bola de 3 do outro time, que também, né? Não tem defesa de não tem ataque, não tem defesa. A jogada é dar na mão do Kobe que ele resolve. Que até o Boozer também não vai carregar esse time. Não, o Boozer foi mal ontem e no jogo contra o Suns também foi bom, foi mal. Ele só foi bem no primeiro jogo. Pô, teve o jogo do Utah contra... Acho que foi contra o Dallas, tava lá o Adam Silver. Foi ver o Eu não vi que ele tava lá, não. Aí, não tá vendo o jogo aí. Não, esse jogo eu não vi inteiro. Não, eu vi só um pedacinho. Eu tava vendo... Qual o jogo que tava passando nesse dia? O New York e Cleveland, pô. A gente tava vendo o New York e Cleveland, por isso que a gente não viu o Utah e o Dallas inteiro. Eu consegui ver Mas nesse jogo já o Dirk fez 21 pontos e o Parsons também. Os dois ficaram com 21. Parsons dessa vez jogou bem, Eu tava vendo porque o jogo do Cleveland tava passando na ESPN, aí eu deixei e fiquei vendo o Utah também. Entendi. Que aí dá pra eu meio que ver 2 jogos, quarta, quinta e sexta, que tem os dias que passa, né, na TV. E tem o Space na quinta, aí dá pra ver também. Bem, Paty, e como é que foi a semana dos brasileiros aí? Leandrinho estreou oficialmente pelo Golden State Warriors, fez 4 pontos em 4 arremessos contra o Kings, jogou menos de 15 minutos, assustou a quantidade de faltas que ele fez, né, no período, foram 5, aí não pode, né, Leandrinho não é um jogador de ficar fazendo essas faltas assim. 5 faltas em 15 minutos realmente não pode, né? Leandrinho já tá meio com uns tempos, assim,
Tá na hora já de desistir da NBA, já, né? Ele vai ter tempo reduzido durante toda a temporada e não vai ter um papel muito grande, né, na equipe. Não. Outro jogador que é brasileiro é o Nenê. Um jogou contra o Miami e jogou contra o Orlando. Ele fez 12 pontos, 4 rebotes, 5 assistências e 3 roubos, né? Uhum. Contribuiu bastante para a vitória do time. Ele é um cara bem defensivo até. Ele ajudou bastante nessa vitória contra o Orlando. Foi. Inclusive no finalzinho, quando tava apertando, né, que o Orlando resolveu voltar pro jogo, mas tanto o Nenê quanto o Wall foram muito bem e conseguiram segurar, né, vamos dizer assim. O Gortat também estava indo muito bem. Foi. E o Varejão? Quer falar do Varejão? Bem, o Varejão no jogo contra o Bulls, que foi o segundo jogo, ele fez 10 pontos e 6 rebotes. Acertou 4 de 8. Ele não vai ser o cara que mais vai arremessar no time, óbvio. Mas ele tava indo bem, cara. Teve um período, principalmente 50%. no último quarto ali, que ele era o jogador mais consistente do Cleveland. Quando o Cleveland Foi. começou a deixar a liderança deles ir embora, né? O Anderson Varejão era o cara que tava indo bem. Tanto defensivamente, ele até tomou um daquelas faltas de ataque e até ofensivamente, até no post ele tava indo bem. E contra E a ponte aérea pro Love que ele deu. Putz, aquilo foi um passe lindo do Varejão, pô. Não, e no jogo contra o New York, ele pegou 4 rebotes e pegou 10 pontos. Até bem, ele arremessou 5 vezes e fez 4, tá ótimo, né? O aproveitamento dele é o mais alto do time, praticamente. Ele tá com média, então, de 10 pontos e 5 rebotes. Não tá tão ruim. E os outros brasileiros, que é o Splitter, o Cabloco, o Bebê e o Faverani ainda não... Nenhum jogou, né? Não jogaram. O Bebê foi até pro banco no último jogo. Eu mas vi que não ele tava lá. E o Cabloco não foi chamado pro jogo. O jogo tava muito próximo, aí acaba que eles não querem colocar os novatos, né? Os calouros. O Faverani, ele tava contundido, ele ainda tá voltando, né? Que ele se machucou, operou o joelho na última temporada. Tanto que se ele não tivesse operado, ele tinha ido pro Mundial com o Brasil. E o Splitter também ainda tá machucado. Ele tá machucado ainda, tá de molho ainda. As I mentioned, San Antonio over the foul limit. Oh, Nash behind the back. Stoudemire scores going right at Duncan. Passando pro último bloco, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Steve Nash. Steve Nash se machucou agora na semana passada, mais um daquele problema de nervo que ele tá tendo nas costas, e por causa disso ele vai perder a temporada inteira. E é o fim da carreira de um grande jogador, né? Isso, machucou as costas levantando mala. Infelizmente, provavelmente agora acaba o contrato dele. Provavelmente não vai assinar mais nenhum time, nenhuma franquia e fica de fora e acaba a carreira dele, né? Ele foi um dos melhores armadores que já passaram pela NBA. O Steve Nash sofreu nos últimos anos de sua carreira com problemas com seus nervos nas costas e com as dores causadas por ele, né? Mas ele vai deixar para trás uma história cheia de conquistas, né? Apesar de nunca ter chegado a uma final da NBA, mas que também é um exemplo para os novos jogadores e é um ícone de uma geração, né? Ele entra pro Hall da Fama, tranquilo. Tranquilamente. Assim como terá seu número, vamos dizer, no Phoenix, aposentado no Phoenix, né? Não acho nem difícil imaginar que talvez tenha também no Dallas, talvez. With the 15th pick in the 1996 NBA draft, the Phoenix Suns select Steve Nash from the University of Santa Clara. Ele começou a carreira dele na liga em 96, ele foi draftado pelo Phoenix Suns com a 15ª escolha, e nesse dia os fãs do Phoenix chegaram a vaiar a escolha da franquia, porque o Nash na época era relativamente desconhecido, e gastar a 15ª escolha com ele parecia desperdício. Além disso, no primeiro ano dele na liga, ele jogou apenas 10 minutos por jogo, atrás do Sam Cassell, Kevin Johnson e Jason Kidd, ou seja, não tinha muito espaço na posição de armador pra ele naquele time. No segundo ano dele, ele começou a jogar, ter mais tempo de quadra, mas era 22 minutos só e nessa temporada Nash já mostrava melhorar as coisas, melhor e significativo, mas seu tempo reduzido em quadra ainda prejudicava o jovem jogador, né? A mostrar seu potencial. No ano seguinte ele foi trocado pro Dallas, onde finalmente conseguiu jogar e logo se estabeleceu como um dos bons armadores da liga, ao lado do Dirk Nowitzki. Só não foram pra playoff no primeiro ano dele juntos. Nos 5 seguintes, não só foram, como chegaram uma vez na final da conferência e 3 vezes na semifinal
semifinal da conferência. Nos 6 anos da carreira dele, enquanto ele estava no Dallas, o Nash teve média de 14 pontos, 3 rebotes, 7 assistências, inclusive foi pro All-Star Game em 2 dos seus 3 últimos anos por lá. Ele teve, quando o contrato dele tava acabando, o Nash já tinha 30 anos, e apesar de ser um ótimo jogador, não era craque, assim, né? Um grande jogador que todos vão lembrar no futuro. Com 30 anos, o Mark Cuban decidiu que o Dirk Nowitzki seria o cara da franquia e não renovando com o Nash. Então ele voltou pro Phoenix, que foi o time que ele começou. Aí, junto com o Sean Marion, Joey Johnson e Amar'e Stoudemire, o negócio foi melhorando. O Phoenix, antes do Nash voltar, no ano anterior, tinha feito 29 vitórias só e 53 derrotas. E ninguém esperava uma melhora muito grande, mesmo com a vinda do Nash. Como a gente falou, o Nash não era considerado um jogador maravilhoso na época. Pode parecer maluco falar isso até hoje, até com o time, quando você pensa no Marion, no Amar'e, no Johnson, mas eles ainda não eram grandes estrelas na época. E no primeiro ano do Steve Nash lá, essa equipe fez impressionante 62 vitórias e 20 derrotas. Uma melhora absurda. Essa equipe também tinha uma maneira bem diferente de jogar, com jogadores velozes e atléticos, correndo muito, ritmo muito acelerado, né? E esse impacto, né, de passar de 29 vitórias para 62 no ano seguinte, é o impacto que se espera de um MVP, que um MVP tenha no seu time, né? E essa foi a honra que o Nash recebeu no final da temporada. O primeiro MVP dele na liga. Deve ser o MVP mais improvável, né? Talvez seja. Steve, on behalf of millions of fans the world over, let me say that you demonstrate the best of our sport, a passion for our game, a commitment to your community, and engagement with our fans. Sometimes we talk about the values of sport. You live them, the most important being interdependence. You had a great year, great statistics, but your teammates had a great year because of you, and your team won its division. What more could we say? Then congratulations, Steve Nash, 2005-2006 NBA Most Valuable Player. Para aqueles que dizem que não é fácil ser MVP, com o time que o Nash tinha, no ano seguinte o Joey Johnson foi embora do time e a Amar'e perdeu 79 jogos na temporada. E mesmo assim, Nash liderou o Suns, que na época já tinha o Leandrinho, e a 54 vitórias de novo. E ele foi novamente nomeado MVP da liga. E muita gente fala que nessa época quem merecia mais o MVP era o Shaquille O'Neal. Sinceramente, eu até entendo esse argumento, mas você tem que pensar que o impacto que o Nash teve no time do Phoenix é um impacto absurdo. E o MVP não é simplesmente o melhor jogador da liga. É aquele jogador que mais tem impacto positivo em seu time. E eu acho que nesses 2 anos é bem possível que tenha sido sim o Nash. Apesar de, obviamente, todo argumento em favor do Shaquille O'Neal na época também é válido, né? Em seus 8 anos em Phoenix, a franquia classificou pro playoff 5 anos, chegando às finais da conferência 2 vezes. Aí Nash terminou sua carreira com 2 MVPs, 8 All-Star Games, sendo 6 depois de seus 30 anos, e o último aos 37. Deve ser o cara mais velho que já jogou o All-Star. Não sei se eu acho que não. Acho que Karim, né? Acho que Karim já foi jogou All-Star mais velho. Karim jogou até os 41 ou 42 anos e ele foi pro All-Star Game em todos os últimos jogos da carreira dele. Acho que John Stockton também, talvez o Havlicek, não sei. E Michael Jordan com certeza, né? De qualquer forma é incrível, até porque é um cara que durante, vamos dizer, os 20 e poucos anos, ele não era um jogador fabuloso, foi depois dos 30 realmente que ele se tornou o grande jogador que todo mundo vai lembrar, né? Um jogador que se tornou brilhante, vamos dizer, no crepúsculo de sua carreira, né? Ele termina também como terceiro na lista de assistências de todos os tempos da NBA. Sim. E um dos maiores competidores que o esporte já viu. O Nash já jogou com o nariz quebrado, com o dente quebrado, e uma vez com apenas um olho, quando ele cortou o supercílio, com aquele olho inchado e tapado. E mesmo assim, ele é um exemplo de profissionalismo dentro e fora das quadras, e alguém que nós tivemos a honra de ver jogar durante tanto tempo. É um triste fim para a carreira do Steve Nash, mas ele vai terminar sendo lembrado como um dos grandes jogadores que já passaram pela NBA. Né? E agora ele vai lá ficar tomando conta do Vancouver Whitecaps, que é o time da Major League Soccer, que ele gosta muito de futebol, né? Vai ficar lá gerenciando o time dele lá. Em dezembro lança um documentário
documentário sobre a vida do Steve Nash. Interessante também. Deve ser legal. Vai ser bem legal. Vai ser aquele ESPN 30? Não. É um filme mesmo, longa-metragem. Ah, tá. Inclusive, ele é produzido pelo Steve Nash, se não me engano. Ah, deve ser. Eu não vou Deu lembrar de assistência, cabeça né? quem é o diretor. Ele deu uma assistência. Bem, com isso a gente vai terminando o episódio de hoje. Essa foi a primeira semana inaugural da NBA. Final de semana que vem a gente tem um novo episódio, que talvez seja... a gente não fale sobre os jogos de sexta-feira, mas que deve estar online também no sábado. Bem, finalizando, se inscreva, siga, curta, compartilhe, dê um favorito, assim, ajudando a nossa divulgação e no feedback. Se quiser mais informações ou até baixar o nosso áudio, entre no nosso site, que é o dentrodogarrafão.com.br. E até o próximo episódio, sábado que vem. Live this way, morning, night and day. Maybe this thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius, my genes are shot at heat rock. Mama raised me well, but see pops at 3 o'clock. He locked the freeze box and turned on CL Smooth and Pete Rock and put it on repeat while I walk for 3 blocks. Same 3 blocks I beat for 10 years, attempting to shift my speed to 5th gear. My career is close, that's what I fear the most. Will I hear my own folks when they clear the smoke? I feel fearless, but feel the pulse of hip-hop. My nature is treacherous, toxic, Vin Rock, I've been plotting and scheming, watch. I got a mean crossover with arena shot. live this way, morning, night and day. Maybe 'Cause I'm a